pessoal, sejam bem-vindos de volta a este canal que fala sobre museus, história e o século XIX. E hoje nós vamos falar de uma personagem muito famosa, que é a Princesa Isabel. Mais especificamente, os partos da Princesa Isabel ou o seu sonho de ser mãe. E aí, gente, eu vou usar como base esse livro daqui, ó. A História da Princesa Isabel, Amor, Liberdade e Exílio, uma biografia da Regina Echeverria. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Esse livro daqui é muito interessante, tá? Eu tô usando ele como base. Quem é Isabel? Ela é filha de quem, hein? Que período que nós estamos falando? Quem foi a Princesa Isabel? Então, vamos recapitular um pouquinho. Em 1840, começa o segundo reinado. Dom Pedro II, em 1840, ele tinha 15 anos. Tinha 15 anos e ele se transformou em imperador. E aí, quando ele estava com 18 anos, em 1843, ele também tem que casar, tá certo? Porque ele tem que deixar descendência, tá? E também são feitas tratativas na Europa para poder arranjar uma esposa para ele. E vem aqui para o Brasil Teresa Cristina. Estabelecido isso, nós agora podemos começar com a história da Princesa Isabel, porque a Princesa Isabel é filha de Dom Pedro II, com a imperatriz Teresa Cristina. Em 1845, nasce o primeiro filho do casal. É o menino conhecido como Afonso Pedro. E no ano seguinte, no ano de 1846, nasce quem? A Princesa Isabel. Acontece que em junho de 1847, esse primeiro menino que eu falei para vocês, o Afonso Pedro, ele morre. Então ela se torna princesa presuntiva do Império do Brasil. Só que a Teresa Cristina já estava no 8º mês de gestação da terceira criança dela, quando ela perdeu esse primeiro menino, que é o Afonso Pedro. Mas aí, um mês depois, nasce a Princesa Leopoldina. Reparem que essa Princesa Leopoldina, irmã da Isabel, ela tem o mesmo nome da avó. Ou seja, nada mais é do que o Dom Pedro II homenageando a mãe dele, né? E em 1848 nasce um novo menino. Eu falei para vocês que o primeiro se chamava Afonso Pedro, esse segundo menino se chama Pedro Afonso. É isso mesmo, tá, gente? A criatividade não é muito grande. Então, a Isabel, ela deixa de ser princesa presuntiva, né? Ela deixa de ser a que teoricamente substituiria Dom Pedro II, porque agora finalmente veio um menino. Acontece que em 1850, quando Isabel tinha por volta de 3 anos e meio, este outro menino morre. Um menino morre com 1 ano e meio de idade, tá? Em 1850. Mas eu quero que vocês imaginem o que acontece na cabeça de um pai e de uma mãe quando duas situações como essa acontecem. Dom Pedro II, embora vocês saibam que ele foi um monarca muito esclarecido, muito estudado, apesar disso, ele achava assim que um império tinha que ser governado por um homem. E isso abalou ele psicologicamente gravemente, né? Ele ficou muito sisudo, inclusive ele envelheceu muito rápido, ele ganhou um ar grave muito brevemente por causa de várias questões. Primeiro porque ele era imperador do Brasil desde os 15 anos de idade, então ele tem que ter uma maturidade muito cedo, né? E além disso são essas perdas que ele teve na vida que deixou ele realmente, digamos assim, fechado, sisudo. Quando o segundo menino morre, tanto o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina resolveram não ter mais relações sexuais, tá bom? Eles não dividiam mais a mesma cama, eles não se encontravam mais, e eles acharam melhor, assim, deixa, a gente já sofreu demais, a gente já tem as 2 meninas, o casamento era só pro forma mesmo, né? Só por questões de império, então... Mas era um casal que se gostava, tá? Que era amigo, que era parceiro. Acontece que o tempo vai passando, né? E como eles não têm mais relações, eles não têm mais filhos. E eles só têm 2 meninas, as meninas estão crescendo, estão virando adolescentes, né? E eles sabem que a continuidade do império depende de novos herdeiros, de novos príncipes que um dia vão se tornar outros imperadores, não é? Então ele sabe que ele precisa casar a Princesa Isabel e a outra menina, a Leopoldina, a Princesa Leopoldina, e ele vai buscar na Europa nobres na Europa para se casar com essas meninas. Então, já a partir de 1863, eles começam a intensificar o processo de bater fotos das meninas, mandam trazer mais vestidos novos da Europa e alguns outros adornos, e começam a intensificar esse processo de registrar o rosto das meninas, o corpo das meninas, né, bater fotos dela, porque vai começar, né,
vão começar as tratativas, tá? Toda a negociação para o casamento delas. Então, fotos delas vão ter que ser enviadas para a Europa, para inúmeras casas reais da Europa, com descrições físicas e dotes e toda a papelada e toda a discussão burocrática que casar com elas implicava aos noivos que aceitassem essa empreitada. Então é o seguinte, gente, eu não posso esquecer de falar para vocês que a princesa Isabel e a irmã dela, Leopoldina, elas tiveram como aia a condessa de Barral desde 1856, ou seja, desde que Isabel tem 10 anos de idade, a condessa de Barral é a preceptora dela. E por que eu falo isso? Por que eu menciono isso? Só porque Dom Pedro II era apaixonado pela condessa de Barral? Né, aquela paixão platônica que ele tinha por ela? Não, não é só por isso. É porque a condessa de Barral, de fato, teve uma importância muito grande na vida das meninas, sobretudo na vida de Isabel. E como é que foi a escolha da condessa de Barral? Dom Pedro II, ele se correspondeu, eu falei para vocês que o Dom Pedro I e a imperatriz Leopoldina tiveram vários filhos, né? Sobretudo mulheres, né? Porque os meninos que eles tiveram morreram, o único menino que sobreviveu foi o Dom Pedro II. Então, o Dom Pedro II, ele tinha várias irmãs. E o Dom Pedro I, quando a imperatriz Leopoldina morreu, ele se casou, falei para vocês, né, no início do vídeo, que ele se casou de novo com uma outra mulher. E o Dom Pedro II sempre se correspondeu com essa madrasta dele, com essa segunda mulher do pai dele, que era a Dona Amélia. E por mais que Dona Amélia tenha vivido com Dom Pedro II só por um aninho, tá? Enquanto ele tinha de 4 anos até ele fazer 5 anos, mais ou menos, apesar disso, eles trocaram cartas pelo resto da vida e eles se gostavam muito. A Dona Amélia, ela tinha um carinho muito grande por aquele órfãozinho que ela deixou sozinho no Brasil. Então, a primeira pessoa que o Dom Pedro II convida para ser a preceptora das meninas é a Dona Amélia, a madrasta dele. Mas ela fala que já está mais velha, que já não está mais podendo ajudar tanto. Então, o Dom Pedro II recorre a uma dessas irmãs que ele tinha, porque ele tinha várias irmãs, tá? Todas já casadas na Europa, tá certo? Cada uma casada com uma pessoa de uma família real na Europa. E ele vai conversar com uma das irmãs dele que teve um dos melhores casamentos, que é a irmã dele, Francisca. Francisca se casou com um príncipe francês chamado Francisco também, Francisco de Orleans. E ele era filho do rei da França, tá? Olha o nível de príncipe que ela conseguiu. Ele era o príncipe de Joinville, filho do rei da França, do Luís Felipe de Orleans. E estava tudo programado para ir muito bem na vida dessa princesa de Joinville. Só que em 1848, a dinastia do Luís Felipe, esse Orleans, ela foi deposta na França, tá? E aí logo em seguida veio o Napoleão III. Então eles eram nobres que estavam vivendo na Inglaterra porque eles tinham sido banidos. Mas então essa irmã do Dom Pedro II, princesa de Joinville, ela indica a Condessa de Barral. Quem era a Condessa de Barral? Ela era uma baiana, tá? O nome dela era Luísa, aqui ó. Luísa Margarida Portugal de Barros. Ela já era filha de um diplomata, o Domingos Borges de Barros, que era visconde de Pedra Branca. E ela tinha se casado com um nobre francês, que era o Visconde de Barral. E aí, gente, o mais interessante dessa história toda são as tratativas para o casamento das duas meninas, que obviamente a Condessa de Barral também vai, né, mexer os pauzinhos dela, porque ela conhecia muita gente importante na Europa. A princípio, seria interessante achar alguém na própria família. Então, Dom Pedro II pensou, eu vou perguntar para as minhas irmãs se algum dos filhos delas, né, ou seja, alguns dos meus sobrinhos, não querem casar com as meninas. Seria a forma mais fácil. Só que, pelo visto, nenhuma das irmãs achou legal ser sogra, tá certo? Elas não acharam que isso era muito bom. Foi então que o príncipe de Joinville, que era genro de Dom Pedro II, veio com a seguinte ideia: por que não casar essas meninas com 2 sobrinhos que eu tenho, né? Um deles era o Duque de Saxe, passou a infância entre França, Bélgica, Alemanha e Império Austro-Húngaro. E o outro é um conde, que é uma gradação um pouco abaixo de duque. Duque está acima de conde, que era o Conde de. O nome do Conde de era Luís Felipe Maria Gastão de Orleans. E aí, qual foi a primeira tratativa? A primeira tratativa era casar o que é duque, ou seja, que é mais alto, o Duque de Saxe, com a Isabel, que vai ser a herdeira do trono, e casar a Leopoldina com o que está um pouco mais abaixo, que é o Conde de, da família Orleans. O Conde de, gente, ele tinha sido militar e ele serviu até na Espanha, tá? E numa batalha houve uma explosão e ele perdeu a audição de um dos ouvidos.
E o que é interessante é que a família deles também na Europa, a família dos dois lá na Europa, né? Elas também estavam em tratativas, né? Primeiro, elas não queriam que os filhos fizessem maus casamentos, né? E uma das coisas que a Mary Del Priore traz no livro dela, né, O Castelo de Papel, é a preocupação que a família tinha com algumas imposições que o Dom Pedro II fazia ao casamento, sobretudo da Isabel. Porque é o seguinte, isso, gente, é verdadeiramente um contrato, isso daí é um negócio. A família do Conde de, inclusive, chamavam Isabel de negócio número 1 e a Leopoldina de negócio número 2. Tá? Era assim que eles tratavam. E cada negócio tinha suas vantagens e desvantagens. Tinha várias imposições do Dom Pedro II que não era moleza não, tá? Que o Dom Pedro II era duro na queda, tá? Uma das imposições que o Dom Pedro II fazia, por exemplo, é a seguinte, são cláusulas do casamento, né? Que quem casasse com a Isabel, né? Isabel e seu marido, seja lá qual dos dois fosse, teriam que ter residência fixa no Brasil. Ué, não pode viajar para o exterior? Né? A família ficava assim, eu nunca mais vou ver o menino? Vou perder o menino? Não, pode viajar para a Europa sim, mas teria que ter autorização oficial do imperador do Brasil. E veja que não é autorização do sogro ou do papai, é autorização do imperador do Brasil. Então, todas as viagens tinham que ser autorizadas, sabe? Tipo sair em diário oficial, era nesse nível. Outra coisa, os filhos de Isabel... Tá? Que os filhos que Isabel viesse a ter, como eles também seriam herdeiros do trono do Brasil, eles também tinham que nascer no Brasil. E agora, o mais interessante é você saber que as meninas não sabiam de nada, absolutamente nada. E as meninas só ficaram sabendo do que estava acontecendo quando eles já estavam no navio chegando no Brasil. O Conde de, em correspondência com a família dele, olha o que ele informou. As princesas são feias. Mas a segunda, que era exatamente a que estava reservada a ele, né, que era a Leopoldina, decididamente é pior que a outra. E Dom Pedro II é quem fez a escolha, tá certo? Foi ele que escolheu, ele decidiu, não, nada de Duque de Saxe para Isabel, não. Eu quero o Conde de para Isabel. E aí você pode pensar assim, nossa, casamento arranjado, em que as meninas só conheceram os sujeitos assim, quase na hora de casar, isso não vai dar certo, né? Mas não, cara, deu certo, é impressionante. A gente podia pensar, vai ser ruim igual o casamento do Dom Pedro II com a Teresa Cristina. E não foi, e sobretudo o casamento da Isabel, foi um casamento muito feliz. Isabel, olha, quando ela viu o Conde de, ela adorou. E uma das coisas que a gente pode falar sobre Isabel é que ela, assim, a característica dela mais conhecida é de que ela era muito religiosa. Mas além da religiosidade, a outra característica da princesa Isabel era o seu bom humor e era, assim, um espírito leve. Digamos que Isabel fosse um espírito leve. E, embora ela não soubesse nada da tratativa do casamento dela, ela tinha um espírito, assim, sabe, da pessoa que confia em Deus e que é religiosa e que adora o pai, adora a mãe, e que papai há de fazer uma boa escolha, e de que com fé em Deus tudo vai dar certo. E aí quando ela conheceu o Conde de, e o pai disse que era essa pessoa e tal, lá, e ela aceitou, ela disse, vai dar certo, e deu certo. Então eles se casaram em outubro de 64, e já no início de 1865, a Isabel faz a primeira viagem dela com o marido dela, com o Conde de, para a Europa. Acontece, gente, que quando a princesa Isabel e o Conde de vão para a Europa nessa primeira viagem deles, é surreal. Eles casaram em outubro de 64 e já em dezembro de 64 o Brasil entrou em guerra. Qual guerra? A guerra contra o Paraguai, tá? E foi o maior embate, a maior guerra que o Cone Sul já vivenciou, tá? Inclusive tem no Netflix aí, saiu um documentário chamado Guerras do Brasil, que entrevista os maiores historiadores sobre o assunto, tá? Que é o Doratioto, o Schiaveneto e a própria Mary Del Priore, tá bom? Quando Isabel e o Conde de voltam da Europa para o Brasil, como o Brasil estava em guerra, o imperador Dom Pedro II quis ir ao sul do país para animar as tropas brasileiras, né? Então ele chamou também o Conde de e o Duque de Saxe, e eles passaram lá um tempo no sul do país, vendo a guerra e participando da guerra. E aí que a gente percebe o início do desespero da Isabel em conseguir engravidar e não conseguir. São desse período cartas memoráveis de Isabel para Gastão. Numa delas, ela informa que suas regras, ou seja, a menstruação, estão atrasadas, e lamenta o fato de ele estar tão longe,
por não ter com quem mais conversar sobre esse assunto. Isabel teve 2 abortos espontâneos, ou seja, 2 perdas gestacionais ainda no início da gravidez, nas primeiras semanas. Mas se ela não engravidava, a irmã dela engravidou. A irmã dela casou em 15 de dezembro de 64, ou seja, ainda casou 2 meses depois da irmã. E era mais nova do que ela. E mesmo assim engravidou primeiro. E já em 66, Leopoldina teve o primeiro filho dela, que é o príncipe Pedro. Obviamente que aquilo dali confortou muito as preocupações e o coração do Dom Pedro II, do imperador. E teve muita festa, muita pompa, eles soltavam fogos, davam tiro de canhão. Ele era o neto preferido, isso é uma coisa que todos os livros comentam, ele era o neto preferido de Dom Pedro II, até porque era o primeiro e ainda por cima era um menino, e Dom Pedro II foi muito cioso da educação desse rapaz. E logo em seguida, Leopoldina engravida de novo. Esse menino se chama Augusto. Quando Leopoldina engravida da 3ª criança, logo no iniciozinho da gestação dela, Isabel e o Conde D resolvem fazer uma viagem pelo Brasil. Essa viagem é famosa. Eles viajam pelo Brasil em busca de alguma cura para o problema que eles estavam tendo. Então eles vão procurar as águas milagrosas, tá, da região de Minas Gerais, e eles vão visitar. E assim, a viagem era muito penosa, né? Porque não tinha trem para todos esses lugares, várias partes da viagem, vários quilômetros você tinha que fazer, ou a cavalo, ou então sendo carregado numa liteira. Eles chegam a Lambari, depois eles vão a Caxambu, e também mergulham naquelas águas, e Isabel chega a fazer uma promessa de que se ela conseguisse engravidar, ela faria ali em Caxambu uma igreja, tá, em homenagem a Isabel da Hungria. Ela já lançou a pedra fundamental da igreja porque ela já estava em mente, não, vou engravidar, vou ter filho, vai dar certo. E apesar do insucesso, né, apesar de não ter dado certo, olha como é que ela continuava com a cabeça erguida. Embora as terapêuticas águas não tenham resultado em gravidez, Isabel voltou em 15 de novembro para Petrópolis, consolada, robusta e familiarizada com a simplicidade e paz do sertão. Ou seja, não deu certo, mas foi bom, foi ótimo. Eu conheci aquela região, eu conheci aquelas pessoas, as pessoas entraram em contato com membros da família imperial que eles raramente veem porque moram muito no interior do país. Eles em 69 viajam de novo, dessa vez para São Paulo. E aonde? Pensa que aonde que eles podem ir para tentar um milagre de conseguir engravidar? Em Aparecida, não é? Vocês sabem que Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil. Hoje em dia, vocês sabem que essa cidade em São Paulo, Aparecida, que foi onde surgiu a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, no Rio, tem uma basílica enorme, uma das maiores igrejas marianas que existe no mundo, né? Mas na época em que Isabel foi lá, em 1869, tinha sim uma igreja, tinha sim uma capela, mas não é essa que vocês conhecem hoje em dia, tá? Mas o culto a Nossa Senhora de Aparecida, lá em Aparecida, já existia e já era um negócio forte. Isabel, inclusive, doou um manto para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é uma imagem pequena, né? Não é muito grande a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Isabel doou um manto para ela, tá? E prometeu doar depois uma coroa, caso também engravidasse. E a irmã dela teve, em setembro de 69, mais um filho chamado José. E depois, quando eles voltam dessa viagem de São Paulo, quando eles voltam para o Rio de Janeiro, a Guerra do Paraguai, né, a guerra contra o Paraguai, da Tríplice Aliança contra o Paraguai, já está bem avançada. Inclusive, o Duque de Caxias já até deixou seu posto na guerra, né, mas o Dom Pedro II queria acabar com Solano Lopes, que, como eu falei para vocês, o conde dele só foi à Guerra do Paraguai lá no início, em 65. Mas depois, todo esse tempo que eu estou narrando para vocês, tá, em que eles foram a Minas Gerais, em que eles foram a São Paulo, em que eles fizeram bailes em casa, em que ficavam sonhando em engravidar, durante todo esse período havia uma espécie de rusga, de tensão entre o Conde D e o Dom Pedro II, porque o Conde D pedia constantemente a Dom Pedro II para ir lutar na Guerra do Paraguai. Só que o Dom Pedro II não deixava que ele fosse à Guerra do Paraguai para lutar. A gente imagina que era porque Isabel não engravidava. Então Dom Pedro II tinha receio de mandar o Conde D e ele possivelmente morrer. E além disso, a gente também não pode esquecer que Isabel mandava contínuas cartas ao pai, dizendo: pai, não deixe que ele vá. Mas o Dom Pedro II tinha essa fixação de que ele queria pegar o Solano Lopes. E aí, então, ele finalmente aceita que o Conde D vá ao Paraguai com essa missão, com a missão de caçar o Solano Lopes.
Solano Lopes, ele é encontrado, ele é morto, tá? E em 1870 acaba a guerra contra o Paraguai. Agora, Leopoldina já tinha até o quarto filho, que já tinha nascido o quarto menino dela, que nasceu justamente em 1870. Acontece, gente, que em 1871, quando a Leopoldina estava em Viena, na casa da família do marido dela, do Duque de Saxe, ela acaba contraindo tifo, né? Febre tifoide, e ela morre em fevereiro de 1871. Leopoldina, a princesa Leopoldina, tinha 23 anos de idade quando ela morreu de tifo, né? Isabel estava na Europa nessa época, ela foi informada por telegrama ou por carta, mas quando ela chegou lá, a irmã já estava muito mal, já não estava mais consciente, né? Estava viva, mas não estava mais consciente ainda, já estava... E não deixaram nem Isabel entrar no quarto, porque ficavam com medo de que a outra irmã também contraísse a doença. Ela então volta ao Brasil em 71, porque o pai agora iria à Europa. Finalmente Dom Pedro II faria a sua primeira viagem à Europa, que ele nunca tinha feito, né? Porque ele tinha a incumbência de trazer de volta alguns dos filhos da Leopoldina. Os dois mais velhos, tá? Que ela teve. Quando Dom Pedro II estava na Europa, esse é o momento da primeira regência da princesa Isabel. O Conde D, ele era muito mal visto no Brasil, muito, porque ele era um estrangeiro, né? E as pessoas ficavam dizendo que, na verdade, o Brasil estava sendo governado por um estrangeiro, porque ninguém acreditava, né, que Isabel, sendo mulher, que, na verdade, era o marido que mandava nela. Porque até o Dom Pedro II também não levava fé no reinado de Isabel. Mas já que o Dom Pedro II voltou para o Brasil para assumir, né, o Império Brasileiro, a Isabel e o Conde D, eles pedem uma autorização para fazerem uma nova viagem para a Europa, com um objetivo muito claro, né? Se consultar com médicos da Europa, já que as águas milagrosas do Brasil não deram certo. E aí tem um médico famoso chamado Depou, que foi com quem Isabel se consultou. O Depou, ele não achou problema algum, nem em Isabel, nem no Conde D, tá? Inclusive, tem um autor brasileiro que ele é médico, ele é obstetra, o nome dele é Cleomenes Simões, e o Cleomenes Simões, ele fez um livro, Os Partos da Princesa Isabel, vou mostrar aqui para vocês. E ele fala o seguinte: a princesa Isabel não apresentava nenhuma patologia ou defeito físico que a impedisse de conceber. Até hoje existe o chamado fator desconhecido, ou infertilidade sem causa aparente. O doutor nos informa ainda que aproximadamente 2/3 dos casais com diagnóstico de infertilidade de causa desconhecida vai acabar concebendo sem nenhum tratamento. E esse foi o caso da princesa. O fato é que em 1874, em janeiro de 74, Isabel se descobre grávida. E o Dr. Depol lá na Europa, né, quando viu em janeiro de 74 que ela estava grávida, viu que ela já estava com 3 meses. Então ele viu, vai nascer em julho. E além disso, psicologicamente, Isabel estava muito agarrada àquele médico, ao tal Dr. Depol. É um momento de muita fragilidade. E ela confiou bastante nesse Dr. Depol. E aí que vem a parte, assim, para mim, mais surreal da história. Mas não vai ser agora que vocês vão ficar sabendo. Para que esse vídeo não fique longo demais, eu vou quebrar ele aqui e vou dividir em 2 partes. Então, se vocês quiserem continuar sabendo essa história, voltem aqui no próximo vídeo, que nós vamos continuar com o sonho de Isabel em ser mãe. Mas cadê aí o like do vídeo? Vocês já se inscreveram no canal? Já apertaram o sininho? Então, olha só, beijo pra vocês e voltem logo!